disponibilizar para os senhores reassistirem, né? Caso não entendam alguma conta no cálculo aqui, tá? Então vamos lá, ó. Seguinte, na aula passada compartilhei lá a foto do quadro. Quem não copiou, aproveita agora para copiar, tá? E aqui nós vamos fazer um exercício, o exercício 3 da página 6. Lá traz a figura de um circuito, esse aqui desenhado, e se pede para calcular o quê? A corrente do circuito, né? A corrente do circuito. Então, vamos olhar para esse circuito e tentar entender o que está acontecendo. Nós temos aqui, por exemplo, alguns elementos conhecidos. Resistores em paralelo. Temos fonte de tensão ligadas aqui, né? E agora nós vamos ver como que calcula a corrente. Primeiro passo é supor um sentido para essa corrente. O sentido pode ser sentido horário, que é o sentido do relógio, ou o sentido anti-horário, ok? Vamos chutar o sentido aqui, o sentido horário. Então nós estamos chutando, dando aqui um palpite de que a corrente vai ter esse sentido. Caso no final, lá na conta, o sinal se mantenha positivo, quer dizer que nós acertamos o sentido da corrente. Caso o sinal esteja negativo, quer dizer então que o sentido é o contrário do que nós chutamos aqui no começo, ok? Então, ó, temos aqui a corrente supostamente no sentido horário. Agora nós temos que lembrar do seguinte, ó, a energia de um circuito total é a energia que é fornecida por alguma fonte de tensão menos a energia consumida pelos resistores e receptores, ok? Então aqui, ó, se a corrente está no sentido horário, temos alguma informação já sobre quem que vai ser fonte de tensão e consumidora de tensão. 12 volts aqui, ó. O sentido da corrente estabelece que esse 12 volts vai ser uma fonte de tensão, porque está vindo do menos para o mais. Então, quando a corrente passa do menos para o mais, quer dizer então que houve um ganho de energia. Quer dizer que aqui temos uma fonte de tensão. Aqui, ó, a corrente passou, foi do mais para o menos. Houve uma queda de tensão. Opa, a tensão foi consumida. Quando a corrente passa pelos resistores, a tensão vai cada vez ficando menor, ok? Então, a energia fornecida menos as energias consumidas vai dar zero, tá? Então, 12 volts menos 18 volts menos a tensão desse resistor aqui menos tensão desse resistor, que é a tensão 2, menos a tensão desse outro resistor e menos a tensão desse último resistor, vai dar zero, tá? A energia fornecida menos a energia consumida dá zero. Para calcular a energia consumida por cada resistor, vamos usar a primeira lei de Ohm, chamada Uri. Lembram? Então, ó, tensão é igual a resistor vezes corrente. Nós temos os valores de todos os resistores. Então, a tensão 1 vai ser 2 vezes a corrente que passa sobre ele. Tensão 2, né, vai ser a primeira lei de Ohm para cada um desses resistores. Fica dessa forma aqui, ó. 12 menos 18 é menos 6. O resistor 1 aqui vale 2, né? Então fica 2i menos. Ó, importante aqui que eu não expliquei. Aqui nós temos dois resistores em paralelo. Como assim? A corrente, quando está vindo, ela se divide.
Então a corrente que passa nesses resistores aqui, ó, são correntes diferentes. Logo, eles estão em paralelo. Como que faz o cálculo da resistência em paralelo? Da resistência equivalente? Nós podemos trocar esses dois resistores por um só. Como que se calcula o valor desse um só resistor para substituir esses dois? Aqui, ó, resistência equivalente é igual a multiplicação dos dois resistores dividido pela soma deles. Como os dois aqui valiam 6, então fica assim, ó, 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6. 36 dividido por 12, que é 3 ohms. Ou seja, podemos trocar esses dois resistores por um único de 3 ohms. Nós calculamos aqui, por isso que ficou assim. Então, retomando, né? 12 menos 18, menos 2i, menos 3i, menos 14i, menos 1i é igual a 0. 6, né? Continua aqui. Vamos agora somar aqui, ó. Menos 2, menos 3, menos 14, menos 1 vai dar menos 20, né? Tá certo? Tá certo. Agora nós temos essa equação, fica fácil descobrir quem é a corrente. Vamos passar o menos 6 para o outro lado positivo, mais 6. Já tirei o volts daqui, né? Fica menos 20 igual a 6. O menos 20 que está multiplicando desce dividindo. Então a corrente é igual a 6 dividido por menos 20, que é igual a aproximadamente menos 3 amperes. Opa! Sinal negativo. O que esse sinal negativo nos indica? Nos indica que o sentido da corrente que nós estabelecemos aqui, ó, na realidade não é esse. É o sentido anti-horário, tá? Portanto, a corrente nesse circuito é de 0,3 amperes no sentido anti-horário. Beleza? Se ficarem com dúvida, vou passar o vídeo para vocês. Copiem no caderno aqui, tá? E é isso aí. Obrigado.